Então, como eu estava falando, né, vamos começar hoje a última parte da nossa disciplina, o último conteúdo, que é a parte de filtros ativos, tá? É bem interessante essa primeira parte, é bem importante essa primeira parte que a gente vai ver hoje, porque a primeira parte da aula de hoje, ela vai te dar a base de toda a parte de filtros, tá? Se tu não entender essa parte que a gente vai conversar no início da disciplina, tu não vai pegar depois o porquê que os filtros são, como são e como é que a gente simula os filtros, tá? Então, a gente vai fazer hoje uma pequena conversa sobre as generalidades de filtros e depois a gente vai entrar na parte de filtros ativos de primeira ordem, tá? Os passa-baixa de primeira ordem, mais especificamente. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer agora. Dentro desse grande cenário, né, primeiro eu vou tentar deixar claro que dentro desse grande cenário que a gente vem trabalhando na nossa disciplina, né, o que a gente vem conversando sempre, é importante tu lembrar do cenário da engenharia onde a gente está estudando, né, a gente está dentro daquela parte de condicionamento de sinal, né, quando eu falo de condicionamento de sinal, é tu tratar um sinal, que esse sinal está trazendo uma informação, né, a forma de onda desse sinal é de extrema importância para nós, tá? Então, por isso que tu aprende a manipular essa forma de onda, assim como foi aquele trabalho que vocês fizeram, tudo que a gente vem fazendo até agora, a gente está manipulando o sinal elétrico, né? Tá botando um nível, tá amplificando, tá extraindo um offset, enfim, né? Tu tá manipulando ele de alguma forma para tomar decisões depois com algum outro circuito. Mas a ideia é que as formas de onda que a gente manipula aqui, elas são de extrema importância, porque essa forma de onda está nos trazendo informação, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho agora, então, sobre como é que funciona os circuitos para filtragem dessas formas de onda, tá? Quando a gente fala de filtros, né? Quando a gente fala de filtros, a primeira coisa que a gente vem na cabeça, eu acredito que seja, daí tu me corrige aí se eu estiver errado, é eliminar ruído, né? Quando a gente fala, botar um filtro, é para tirar ruído, é para tirar interferência, a gente sempre pensa, preciso colocar um filtro em algum sinal, é no sentido de eliminar um ruído, né? Um ruído elétrico desse sinal. Então, a gente pega aqui, por exemplo, né? Essas duas formas de onda aqui, essa forma de onda azul e essa forma de onda vermelha. A gente tem aqui na azul, por exemplo, um sinal, uma aquisição de alguma variável, de algum, por exemplo, uma pressão em algum lugar, que é uma resposta de um sensor que está sensoriando alguma grandeza física, né? Então, a gente vem com essa resposta e muito ruidosa, e isso aqui é muito comum, que essas respostas sejam ruidosas, né? Então, aqui tu tem o sinal sem uma filtragem, com essa filtragem, tá? Tu eliminou essa ruideira em cima dele. E a gente chama, a gente diz, e realmente é, que essa ruideira ela está numa frequência alta, né? Ela está uma frequência sobreposta nessa frequência que a gente queria ver. E a mesma coisa a gente vê aqui nessa forma de onda simulada, aqui na direita, que é um sinal com uma certa variação, uma certa ruideira em cima, e tu está extraindo essa ruideira e ficando apenas com uma componente, tá? Então, quando a gente fala de filtros, basicamente o que vem na nossa cabeça, eu acredito que seja isso, né? Tu eliminar ruído de um certo sinal elétrico. Mas isso de longe que é a única função dos filtros, tá? Isso aqui é só uma das aplicações que tu consegue com filtro, que é eliminar ruído, tá? Mas filtro vai muito além disso. Como, por exemplo, tu pega quem entende um pouquinho de áudio, quem já mexeu em algum amplificador de áudio, alguma coisa assim, tu sabe que no áudio, né, as formas de onda de áudio, elas são decompostas basicamente em três grandes escalas, né, que são os graves, os médios e os agudos. Né? Os graves são aquelas baixas frequências, os médios as médias e os agudos são as altas frequências do som. Né? Então, tu tem frequências diferentes no teu som, na tua forma de onda do som. Então, tem frequências diferentes, os baixos, os médios, os agudos. E um filtro, ele é capaz de tu amplificar uma banda específica de frequências. Tu quer aumentar só os graves, o filtro que faz isso, né? Porque ele consegue dar um ganho específico para uma determinada faixa de frequências ou para uma frequência específica. Né? Então, tu filtra as demais frequências e dá ganho só na frequência de interesse. Então, tu pega assim, por exemplo, eu quero aumentar o grave do meu som, né? Carro lá, tu quer aumentar o grave para sair com o carro picando, igual o carro de milico lá, né?
estereótipo, nem sei se esse estereótipo é mais verdade, tá? Mas tu quer aumentar só o grave do áudio. O que tu tá fazendo? Tu tá filtrando as altas frequências, as médias e altas frequências, e tu tá amplificando só as baixas frequências, né? Então tu tá um filtro que é o que te torna capaz de dar esses ganhos individuais para frequências individuais, certo? Aqui, claro, a gente está separando só em três bandas passantes aí, né? Que são os baixos, médios e agudos, mas tu pode ter uma mesa de áudio que tu consegue regular cada frequência específica, né? Então, cada frequência daquelas é um filtro específico que está filtrando apenas a frequência que tu quer, tá? E um circuitinho que faz esse ajuste aqui, por exemplo, esse circuitinho da direita aqui, né? Já utilizando amplificadores operacionais aqui. Então, tu vai ter um filtro para as frequências baixas, um filtro para as frequências médias e um filtro para as frequências altas, né? Baixas, quer dizer. Então, tu vai ter um filtro para cada faixa de frequência, tá? Então, além de tirar ruído, que é uma aplicação dos filtros, tu consegue, na real, tu consegue dar ganhos específicos para frequências específicas. Essa que é a ideia, tá? Então, tu consegue dar ganho só para as baixas frequências e dar um ganho bem pequenininho para as altas, ou tu consegue dar um ganho bem grande para as altas e um ganho bem pequenininho para as baixas, tá? Tu consegue brincar com para que frequência que tu vai dar um ganho, tá certo? Então, aqui uma outra aplicação. Eu vou mostrar várias aqui, mais ou menos, tá? Uma outra bem interessante aqui, ó, que isso aqui foi o TCC de um colega de vocês, que é um medidor de consumo da rede elétrica, tá? É um medidor inteligente com conexão Wi-Fi para te ter integração com sistemas de internet das coisas, automação residencial, certo? Então, esse sistema aí era para fazer uma medição inteligente do consumo da tua residência, certo? Era um medidor para o consumidor, assim. Daí tinha portabilidade com banco de dados e com aplicativo para telefone. Mas a ideia é o seguinte, tu precisa medir a rede elétrica. Ele precisava medir a rede elétrica. E o ruído gerado por equipamentos conectados na rede, principalmente equipamentos eletrônicos, é um ruído muito significativo, que dá muita interferência nessa medida. E qualquer variação da medida, tu já tem um erro grande no final lá, né? Então, para eliminar esse ruído que tinha na medida, né? Aqui, por exemplo, bem na esquerda aqui, ó, isso aqui, essa caixinha aqui era um sensor, certo? Um sensor, daí aqui, ó, tinha um pré-tratamento de sinal, onde basicamente estava sendo convertido, eliminado um nível offset, melhor dizendo, aqui nessa primeira parte, tá? E depois uma parte de filtro, nesse caso aqui foi utilizado um filtro de segunda ordem, e a gente vai conversar sobre ele, o que diferencia um filtro de segunda ordem, um filtro de primeira e assim por diante, tá? Então, tu tinha aqui um filtro e a saída desse filtro ia ir lá para porta AD do teu microcontrolador, quem estava fazendo todo esse processamento, né, comunicação sem fio e tal. Então, aqui tu tem um filtro aplicado nisso, numa medida da rede elétrica, tá? Tu tem aqui um somador aqui onde era estabelecido, não era subtraído, né? Esse primeiro amplificador operacional aqui, ó, esse aqui, na real, é um somador. Ele estava colocando um valor de offset. Tá? Mas, enfim, vamos adiante. Então, aqui está só para ilustrar para vocês a questão do filtro. Então, tu tinha uma medida semelhante a essa, e na saída tu ia ter essa ruideira, essa deformação eliminada, e tu ia ter só a componente senoidal da rede mesmo, né? Para medida, tá? Isso aqui não era para alimentação, é medida. A gente está falando de sinal, tu estava sensoriando. E essa saída ia entrar lá na porta D, e daí da porta D tu ia fazer todo o processo de cálculos para informar lá para o consumidor quanto que ele ia pagar e assim por diante, tá? Outro exemplo bem típico, tá? Que voltando lá na primeira aula, quando a gente conversou, que foi a aplicação dos nossos circuitos, né? Que eu disse para vocês, que nós ia trabalhar, basicamente, né? O que existe em eletrônica quando a gente fala? Existe a parte de eletrônica de potência, que é aquela parte que transforma a energia de verdade, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem nessa parte superior aqui, ó, o que a gente tem aqui? É uma planta solar, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um painel que está gerando energia elétrica, tá? Se minha caneta funcionar. Aí. Então, aqui tu está gerando energia, só que esse painel, se tu olhar em função do tempo, a tensão que ele gera é uma tensão contínua. Gera mais, gera menos, de acordo com a irradiação, mas é uma tensão contínua, certo?
E aqui na rede tu precisa uma tensão alternada, certo? 311, senoidal, papapi, papapó. Então, quem faz essa conversão aqui de toda essa energia para fornecer para a carga é essa parte superior aqui, aqui está ilustrado por um bloco boost e um inversor, mas toda essa parte que processa a energia de fato, que alimenta a carga, que drena a energia de quem está gerando, isso aqui é eletrônica de potência, tá? É quem manipula a potência, quem transforma a energia da fonte para aquilo que a carga necessita. Então, isso aqui é a eletrônica de potência que trabalha. E quem diz para a eletrônica de potência como ela trabalha, se está funcionando certo ou se não está funcionando certo, são as técnicas de controle, onde geralmente essa técnica de controle aqui é um DSP, é um microcontrolador, né? É quem está mandando aquelas chaves lá abrir e fechar, quem está monitorando quanto de energia está sendo gerado, quanto de energia que tem na saída, se está na frequência certa ou não, se está na amplitude certa ou não, e o controle está monitorando tudo isso, pode ser um computador, pode ser um controlador lógico programável, enfim, e quem está monitorando isso informa, né, comunica com a parte de potência para alterar, por exemplo, frequência, razão cíclica, né? Então ele altera isso. Então tu tem uma parte de potência e uma parte de controle, que é como se fosse, né, os braços e o cérebro, certo? E como que essas duas partes conversam é basicamente a parte de sensoriamento de tensão e corrente. Então aqui tu tem semelhante àquele trabalho que vocês fizeram lá, que media o quanto que a chopeira consumia de energia, né? Semelhante àquilo é o circuito que está dentro desse bloco aqui, ó. Tu está monitorando quanto de tensão e corrente que tu tem na saída do painel. Tu está monitorando qual que é a tensão e corrente que está saindo do teu inversor, certo? Então, essa parte de monitoramento aqui, onde estão nossos circuitos de condicionamento, basicamente, tá? Que é a parte de amplificar, que é a parte de botar um nível de offset, ou extrair esse nível de offset, enfim, certo? Para dar um ganho certo, para fazer uma transmissão de tensão corrente. Então, aqui dentro que estão esses circuitos, de acordo com a necessidade. E um bloquinho a mais são os blocos de filtro, tá? Então, tu precisa fazer uma filtragem daquilo que tu está medindo para informar para essa porta D. Sempre vai existir um filtro em medidas de sinal, certo? Principalmente quando tu está falando em eletrônica de potência. Esses caras aqui trabalham com essas chaves abrindo e fechando em alta frequência, certo? Eles estão comutando essas chaves aqui, elas estão comutando, isso aqui são IGBTs, tá? Eles estão abrindo e fechando em alta frequência. E isso tu está tendo derivadas, variações de tensão e corrente muito grande. As formas de onda são quadradas, basicamente, ou triangulares, certo? As formas de onda. Então, essa ruideira toda essa ruideira, ela não interessa para nós. Então, tu tem que eliminar ela através de filtros. Então, sempre nesse meio campo de comunicação entre a eletrônica de potência e o sistema de controle, tu vai ter que ter um filtro, certo? Tu vai ter que ter um filtro de medida. Até eu imagino que quando tu fala lá em eletrônica, lá em controle, né? Em controle que vocês veem a seguinte estrutura, né? Tu tem um somador aqui, um subtrator na real, que tu tem a referência, tá? E daí essa referência tu subtrai do valor medido, vai gerar um erro, esse erro vai entrar num compensador, e esse compensador vai gerar uma lei de controle que vai entrar na planta, certo? Geralmente é H, eu acho que vocês chamam, né? Ou é G, não lembro. É G, eu acho, né? E daí essa planta aqui, que é a eletrônica de potência, gera a tua tensão de saída. E geralmente quando tu faz a realimentação, né, que é medir a saída para jogar para dentro do controle de novo, tu coloca um bloquinho aqui. Muitas vezes tu assumia que esse bloquinho era 1, né, ele valia 1, mas na real é o H aqui, que é a função de transferência do teu filtro, tá? Porque ele põe um certo atraso, ele dá uma certa modificação naquilo que tu está medindo, né? Então, só para contextualizar aqui, essa estrutura que eu botei aqui do ladinho não é nova para vocês, né? Vocês conhecem isso. Tudo isso aqui, ó, que está dentro do bloco verde, digamos aqui, isso aqui é dentro de um microcontrolador, isso aqui acontece dentro de um microcontrolador, tá? Essa parte aqui, ó, que vou circular de azul agora, essa parte aqui é a planta, é a eletrônica de potência em si, é todo esse cara aqui de cima.
E essa outra parte aqui, ó, vamos destacar de amarelinho, isso aqui é o circuito de condicionamento, tá? Nesse caso aqui, o filtro, por exemplo, tá bom? Vocês já estavam familiarizados com essa estrutura vermelhinha aqui? Isso aqui é controle, né? Quem é que já fez controle 1 aí, pelo menos? A gente está fazendo agora. Viram já essa estrutura, hein? Olha, para ser sincero, ainda não. É que as aulas são gravadas e a gente vai olhando, tipo, conforme quer, sabe? Só tem que mandar no final tudo pronto. Ou seja, não olha, então. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Essa estrutura vermelha aqui, ó, isso aqui é o conceito de tu de tu fechar a malha, de tu controlar qualquer sistema, seja eletrônico ou não, qualquer sistema é controlado dessa forma aqui, tá? Então, quando tu está falando em controle através de computador, para controlar, por exemplo, o quanto de energia se está gerando certo ou não, esse sistema aqui, tu tem aqui em cima a eletrônica de potência, fazendo a conversão de energia, aqui embaixo a parte de controle, que é esse bloquinho verde, certo? E a parte de comunicação entre um e outro, tá bom? Aqui tem uma malha de controle aqui, só para tentar deixar claro isso aqui para vocês. Tá? Então, aqui está um filtro ali também, fazendo uma limpeza, digamos assim, do teu sinal que tu está medindo, porque esse sinal que tu mede aqui, ele não vai sair assim bonitinho, ele vai sair com uma ruideirinha em volta aqui, ó. Só que essa ruideira, para a tua carga, muitas vezes ela não faz tanta diferença, mas para a medida já faz, para quem vai tomar a ação de controle, já faz diferença, tá? Então, tem que ter um filtro aqui para garantir isso, tá? Que mais? Outra aplicação, quando a gente fala de sistemas de medição, né, como um osciloscópio, um medidor de qualidade de energia, que é esse medidor da esquerda aqui, certo? Que mede a qualidade da energia que uma planta residencial ou industrial está consumindo, certo? Isso aqui é muito usado geralmente para te fazer propostas de correção de fator de potência, para fazer proposta até de um sistema de geração de energia de forma distribuída, tá? Isso aqui é muito utilizado. Isso aqui são equipamentos que medem, basicamente. Medem o quanto que tu está consumindo, mede uma forma de onda de tensão e de corrente. Então, se tu quer medir, é óbvio que tu tem que eliminar ruídos, porque tu quer ver só aquilo que tu está medindo, não quer ver ruídos. Então, aqui tu tem um circuito bem nessa ideia, tá? Que é a parte do sensor em si. Aqui, por exemplo, o sensor é um transformadorzinho de corrente, que é, por exemplo, esses carinhas aqui, tá? Que são medidores de corrente não invasivos, que tu só abraça o fio, que nem um alicate amperímetro. Tu tem o medidor aqui, certo? Por exemplo, um sensor de efeito Hall aqui, que foi colocado, mas whatever. Tu tem um controle de offset e tu tem uma coisa chamada filtro. Nesse caso aqui é um filtro também chamado de anti-aliasing, tá? Isso aqui provavelmente tu vai ver em algum momento em controle digital, tá? Por que que leva esse nome de anti-aliasing, tá? É para não dar problema na amostragem do sinal, porque uma porta D funciona amostrando, né? Ela não fica lendo todo o tempo. Ela abre uma portinha, lê, fecha a portinha. Abre uma portinha, lê, fecha a portinha, tá? E daí essa leitura pode gerar alguns problemas de acordo com a sincronização da forma de onda, tá? Então, usa um filtro anti-aliasing e essa saída de filtro aqui vai lá para a placa, né, de aquisição de dados. Daí vai ser a placa-mãe lá que vai transformar esse dado na forma de onda e vai jogar na tela, por exemplo, para te ver. Ou vai jogar num banco de dados para depois tu fazer uma análise, tá? Então, aqui outra aplicação só de um filtro, tá? Então, tu tem a estrutura, olha que a estrutura desse tratamento de sinal é com amplificadores operacionais, tá? Que são os circuitos que a gente já aprendeu a analisar, que é um somador, que é enfim, variações dos circuitos. E agora a gente está botando outro bloquinho nesse caminho de manipulação de sinal, que são os filtros, tá bom? Beleza, então algumas aplicações, tá? Quero que fique claro até aqui que o filtro, ele não vem só para eliminar ruído, tá? É uma aplicação eliminar ruído. Só que o filtro, ele tem uma visão muito mais ampla, que ele te favorece tu dar ganhos ou amplificações, se tu quiser pensar assim, ganhos específicos em frequências específicas. Ah, quero dar ganho 1 na frequência de 60 Hz e quero dar ganho 0 na frequência de 100 kHz. Beleza, isso aí é um filtro. Ah, mas eu quero amplificar só a alta frequência.
Quero eliminar as baixas frequências. Tu consegue fazer com filtro. Quero amplificar só as médias, só aquelas de 2 Hz a 20 kHz, que é o que a gente escuta. Beleza, tu consegue fazer isso com filtro e dá ganho nulo para as outras frequências, tá? Então, essa frase é bem importante que fique na tua cabeça, que com filtro tu consegue dar ganhos específicos para frequências específicas, tá? Consegue dar ganho para a frequência que tu quiser e dar ganho zero para aquelas frequências que tu não quer ler, nesse caso, tá? E como que funciona isso, tá? Qual que é o princípio do funcionamento disso? Aí eu quero lembrar de vocês de uma coisa que é o seguinte, todo sinal elétrico periódico, tá? Ele pode ser decomposto em suas harmônicas, tá? Qualquer sinal elétrico periódico, ele pode ser decomposto em harmônicas. O que significa isso? Isso quem disse foi Fourier, tá? Daí, por isso que tu aprende, não sei em qual disciplina que vocês aprendem aí, que é a transformada de Fourier, tá? O que a transformada de Fourier dizia para nós? O que o Fourier disse? Que qualquer sinal periódico no tempo pode ser decomposto em suas harmônicas, tá? Em suas fundamentais. Geralmente, lá em matemática, lá nos cálculos, quando vocês calculavam isso, vocês tinham uma determinada forma de onda no tempo, né? Uma certa forma de onda, como por exemplo essa aqui, e o que tu calculava dessa forma de onda eram as componentes no domínio da frequência. Tu dizia tu dizia o seguinte, essa forma de onda aqui, ela é composta por uma baixa frequência, que é essa que vocês estão enxergando aqui, certo? Que é um período que vem daqui até aqui, ela é composta por essa baixa frequência, né? Isso que a FFT transformada de Fourier dizia para nós. Esse primeiro F aqui é de Fast Fourier Transformer, tá? Uma transformada de Fourier. O que dizia para nós? Tu tem essa forma de onda, tá? Tu tem uma baixa frequência, né, que é essa variação aqui, depois ele vai repetir, né, ele vai continuar repetindo essa forma de onda. Então, tu tem uma baixa frequência associada. Por exemplo, essa frequência aqui, tá? Que é a frequência que tu está enxergando, a baixa frequência aqui. Só que tu enxerga que sobreposta a essa baixa frequência tem uma outra frequência aqui, né? Consegue ver isso? Que em cima dela tem uma outra oscilação, assim, ó. Em cima dessa frequência tem uma outra, uma segunda oscilação. Então, é como se tu tivesse somado nessa baixa frequência essa outra forma de onda que está sobreposta à baixa frequência, né? Digamos que essa frequência alta aqui, tá bom? E ainda sobreposto tem mais uma em alta frequência ainda que faz tu enxergar só esse borrão aqui, certo? Que tem uma outra extra alta frequência em cima. Então é como se tivesse somado mais uma frequência aqui, ó, em cima dessa fundamental. Então o que Fourier disse? Em vez de tu enxergar o sinal original, como tu tá vendo aqui, tu pode ver ele em componentes senoidais, tá? Todas essas aqui são senoidais puras, certo? É uma seno com uma certa amplitude. Isso aqui é um seno numa frequência 1, ômega t 1, em uma certa amplitude 1. Essa aqui é uma amplitude 2, numa senoidal pura, em uma frequência 2. Sendo que essa frequência aqui é bem maior que essa aqui. Então, se tu somar, e claro, essa aqui teria uma 3 numa frequência 3, ômega 3 dt, certo? Então, em vez de eu enxergar o sinal original que está aqui, que ele é todos esses sinais sobrepostos, o Fourier disse para nós que tu pode enxergar esse sinal original como se fosse a soma desses três. Claro, pode expandir a muito mais componentes, né? Mas nesse caso aqui são essas três, onde tu tem uma amplitude numa frequência 1, é uma senoidal com uma certa amplitude, uma certa frequência, somada numa senoidal de uma frequência maior com outra amplitude e somado numa outra senoidal com outra amplitude, tá? E daí quando tu calculava lá em cálculo, se eu não me engano, ou equações, eu não lembro qual que era a disciplina, o que vocês calculavam era essas amplitudes aqui. Vocês calculavam uma coisa chamada A0B0, A1B1, lembram disso? A0B0, A1B1. Vocês calculavam essas componentes aqui.
Lembram disso? Eu não lembro, até calcular um AN, BN, certo? Isso aqui era lá em séries que vocês viam. E daí isso aqui são essas amplitudes que a gente tem no sinal. Então, o que tu estava fazendo lá quando tu calculava essas amplitudes? Tu estava fazendo uma coisa que a gente chamava, era decompondo o sinal em suas harmônicas. Em vez de considerar o sinal original, que tu não sabe qual que é a forma, qual que é a função que descreve esse sinal, tu pode decompor ele em senoidais puras, sendo que cada senoidal vai ter uma frequência e uma amplitude, somado em outra senoidal de outra frequência e outra amplitude. Claro, aqui eu simplifiquei, tá? Eu só botei os componentes A, mas ainda teriam os componentes B, que são as amplitudes da parte cossenoidal, né? Teriam B1 do cosseno no ômega 1 dt, tá? Então ainda teria isso aqui. Mas eu desconsiderei, tá? Só para tentar explicar melhor isso aqui. E daí como é que tu faz essa representação? Em vez de tu fazer uma representação no domínio do tempo, esse nosso eixo aqui é tempo, né? É o tempo, é a função em função do tempo. Em vez de eu fazer essa representação no domínio do tempo, a gente pode então fazer uma representação no domínio da frequência. Esse mesmo sinal aqui, em vez de representar no domínio do tempo, eu posso enxergar ele no domínio da frequência. Por quê? Porque eu sei que ele é uma amplitude A1 numa frequência ômega 1, uma amplitude A2 numa frequência ômega 2 e uma amplitude A3 numa frequência ômega 3. Tá? Eu sei que ele pode ser representado por essas componentes. Então, eu posso representar ele no domínio da frequência, onde aqui no ômega 1, tu vai ter uma certa amplitude, que é a amplitude A1. Vou botar mais alto isso aqui. Ups. Vou fazer de novo. Aqui é a amplitude, tá? Então, esse sinal eu posso enxergar, por exemplo, o A1 no ômega 1. Então, aqui eu estou em ômega 1, ele vai ter uma certa amplitude aqui, A1. Lá no ômega 2, daí é uma frequência maior, então aqui para a direita, vai ter uma amplitude A2. E lá no ômega 3, tu vai ter uma outra amplitude, que seria uma amplitude A3, tá? Então, a gente pode representar esse sinal aqui da esquerda, ó, que está no domínio do tempo, eu posso representar ele no domínio da frequência. E aí eu tenho a amplitude desse sinal representada na frequência. Eu sei que esse sinal vermelho, ele pode ser encarado como esse gráfico. É a mesma coisa, só que aqui ele está representado no domínio da frequência, tá? Está representado no domínio da frequência, onde eu tenho as amplitudes em cada uma das frequências desse sinal. Isso é a transformada de Fourier, tá? É tu calcular essas amplitudes aqui para cada uma das frequências. Tu decompor o sinal em suas componentes harmônicas, tá? Mas por que que isso é útil para nós? Por que que isso é útil para nós? Porque eu acabei de dizer para vocês que o filtro, ele é um circuito que consegue dar ganho específico em frequência específica. Então, eu posso vir aqui e amplificar só o ômega 1 e não amplificar o ômega 2 e o ômega 3. Então, eu posso dar, por exemplo, ganho 1 no ômega 1, ganho 0 no ômega 2 e no ômega 3. Então, tu eliminou as altas frequências. Tu eliminou esse sinal e esse sinal do original. Só o que vai sobrar é isso aqui. É isso que um filtro faz. Ele dá ganho 0 para as altas frequências, ele elimina essas altas frequências da baixa frequência. Então, tu entra com esse sinal aqui no filtro e tu sai com esse de baixo. Por quê? Porque o filtro deu ganho 0 no ômega 2 e no ômega 3, certo? É isso que o filtro fez. Mas, se tu tá pensando assim, não, eu não estou interessado na baixa frequência, tu pode, em vez de dar ganho unitário na baixa frequência, tu pode dar ganho 0 aqui, ganho 1 aqui, ganho 0 aqui. Não ganho 1, pode dar ganho 10, pode dar o ganho que tu quer, tá? Mas daí tu tá fazendo o quê? Tu tá eliminando a baixa, nesse segundo caso, né? Tu estaria eliminando essa baixa frequência
deixando passar essa média e eliminando essa alta. Tu enxergaria na saída do filtro só essa forma de onda aqui, tá? Então, essa decomposição do sinal em componentes harmônicas é o que explica como que o filtro funciona, tá? Porque o filtro, ele consegue amplificar componentes, frequências específicas. Claro, a gente vai ver agora como que o filtro faz isso, né? Como que ele faz dar ganhos específicos em frequências específicas, mas a ideia é essa aqui. O teu sinal possui componentes em diferentes frequências, tá? E tu consegue dar ganhos para frequências diferentes, ganhos diferentes para frequências diferentes, certo? Não sei se confundir muito isso aqui, mas a ideia é esse gráfico aqui, ó, tu entender o que que esse gráfico está dizendo para ti, tá? Da onde que veio e o que que significa esse gráfico. E é em cima desse gráfico aqui que a gente vai trabalhar, tá bom? Uma outra forma de tu ver isso é isso aqui, ó. Deixa eu botar os gráficos aqui, ó, certo? Uma outra forma de tu ver isso aqui, ó. Tu tem um sinal, tá? Onde aqui, ó, nesse sinal de baixo, tu tem só um senoidal puro, tá? Uma senoidal pura. Onde tu tem aqui na direita a equação que descreve essa senoidal pura, tá? O que que acontece quando tu vai somando componentes, ó? O segundo sinal aqui, ó, de baixo para cima, somei uma componente numa segunda frequência. Ele já tem uma oscilação sobreposta, ó. E conforme tu vai somando componentes harmônicas, ele vai chegando naquela ruideira ou na deformação que tu tinha antes. A representação no domínio da frequência desses sinais é a seguinte. Olha que o fundamental, ele tem uma amplitude só na baixa frequência aqui, ó. Ele tem um pico, agora aqui, esse gráfico é o gráfico de simulação, tá bom? Aqui na direita é a amplitude em função da frequência. Nesse gráfico do meio, melhor dizendo, né? É a amplitude em função da frequência. Esse teu sinal que é só seno puro, que não tem nada sobreposto, ele tem só uma amplitude numa frequência, né? Então tá aqui, ó, a amplitude naquela única frequência que ele tem. Já esse sinal aqui, ó, ele tem duas amplitudes em duas frequências. Então tá aqui, ó, ele tem um pico na primeira amplitude e tem um pico na segunda amplitude, aqui seria o ômega 2. Tá? Na segunda frequência ele tem uma componente também, tá bom? E tu pega esse outro sinal, que era o que eu tinha colocado antes para vocês, ele tem várias componentes harmônicas, ele não tem só fundamental, só aquilo que tu quer ler, ele tem várias componentes. E cada uma dessas componentes está representada aqui, ó, ômega 2, ômega 3, ômega 4 e ômega 5. Cada uma com uma amplitude aqui, ó, que nesse caso aqui foi dada uma amplitude de 10, né? E a tua fundamental aqui com uma amplitude de 50. Tá? Então aqui, ó, é a representação, aqui nessas formas de onda é a representação no domínio da frequência desse sinal aqui da esquerda, sendo que a equação desse sinal é esse da direita aqui. Isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, tá? Que todos os sinais periódicos no tempo, tu pode representar pelas componentes harmônicas. Tu pode representar no domínio da frequência. Então, quando tu olha para um sinal, tu sabe que ele não é uma forma de onda composta só por uma componente. Ele tem várias componentes, certo? E se ele tem várias componentes e eu consigo amplificar componentes com ganhos diferentes, pô, é isso que favorece meu filtro a funcionar. Tu pega, por exemplo, um sinal de áudio, ele vai ter várias componentes harmônicas, assim. Tu pega lá uma música, ela vai ter várias componentes harmônicas, várias frequências naquele mesmo sinal, tá? E daí tu quer aumentar só o grave, significa que tu vai aumentar só essa amplitude aqui e não vai aumentar nem o médio, nem o agudo, que o agudo seria o mais na direita aqui, tá? Então, quando tu fala de áudio e tu quer amplificar só o grave, tu tá amplificando só quem tá mais na esquerda aqui, e tu não amplifica os outros. Tu ainda pode atenuar os outros, se tu quiser, tu pode dar ganho muito pequeno e tirar essas amplitudes aqui, tá? Mas a ideia é que tu consegue representar esse sinal no domínio da frequência, tá? Lembra disso. Tem como representar. Sinais periódicos no tempo têm componentes harmônicas, e tu pode representar isso no domínio da frequência, tá bom? Vamos lá. E aí, o que que acontece? Onde que o filtro entra nessa jogada aí?
O filtro é um elemento, um circuito que consegue ter ganhos diferentes para cada uma daquelas frequências lá. Tu consegue projetar ele para ter ganhos diferentes para cada uma daquelas frequências. O que acontece é o seguinte, quando tu pensa lá em amplificadores, quando a gente estava falando lá no amplificador inversor, o ganho daquele amplificador inversor, né? Imagina lá o amplificador inversor primeiro que vocês aprenderam uma disciplina lá, certo? Primeiro, carinha, tem o sinal de entrada aqui e o sinal de saída. O que a gente aprendeu a calcular? Digamos que esse ganho aqui deu menos 10. Significa que o sinal de saída vai ser sempre menos 10 vezes o sinal de entrada. E isso aqui independia da frequência do sinal de entrada. O sinal entrou em 100 Hz, bom, ele vai sair 1 volt em 100 Hz, né, senoidal 1 volt em 100 Hz, na saída tu vai ter menos 10 volts em 100 Hz. Entrou com 10 volts em 1 kHz, vai sair menos 100 volts em 1 kHz, tá? Então, ele não tinha o ganho que tu calculava para esse circuito, ele não dependia da frequência. Ele não dependia da frequência do sinal de entrada, o ganho desse amplificador. Agora, o circuito que a gente vai trabalhar depende da frequência do sinal de entrada. Depende da frequência do sinal. Esse é o princípio do filtro, porque o circuito que a gente vai ter agora, o ganho desse circuito, ele depende da frequência do sinal de entrada. Ele depende da frequência do sinal de entrada. Por isso que eu mostrei para vocês que o sinal de entrada, ou que um sinal elétrico, pode ser representado em suas componentes. Porque como o ganho agora, ele depende da frequência do sinal de entrada, eu sei o quê? Que o meu sinal de entrada, ele não tem uma única frequência. Se vocês olharem essa forma de onda aqui, ele não tem uma única frequência. Ele tem essa baixa frequência que vocês estão vendo, e sobreposto ele tem um outro sinal numa variação maior. Ó. Então, é a mesma coisa que eu dizer para vocês que esse sinal ele pode ser representado pela soma de uma amplitude 1 numa frequência 1 e uma amplitude 2 numa frequência 2. Eu somar essas duas senoidais aqui, eu tenho meu sinal de entrada. E o que acontece? Acontece o seguinte, que esse cara aqui, agora, o ganho desse magrão aqui depende da frequência desse sinal de entrada. E o que acontece quando a gente fala de filtro para tirar ruído? Significa que ele tem geralmente um ganho unitário para a frequência baixa e ganho zero para a frequência alta. Certo? Então, o que esse filtro faz é basicamente isso aqui, ó, ele deixa passar aquela frequência que ele tem ganho. Então, esse elemento aqui, ele depende, o ganho dele depende da frequência do sinal. E como a gente sabe que o sinal vai ter várias componentes harmônicas, a gente pode dar ganhos específicos para cada componente. E daí eu posso deixar passar uma determinada componente e atenuar outra componente. Tá? Então, esse é o princípio do filtro. Tá? Esse aqui é um elemento onde ele tem uma certa... Ele varia, o ganho dele varia com a frequência. E se o teu sinal de entrada ele tem várias componentes, várias frequências diferentes, tu pode deixar passar uma determinada frequência e atenuar outras, certo? Tu que escolhe qual que passa e qual que fica. E o jeito de tu fazer isso aí não é o único, tá? Não é o único jeito de tu fazer isso aí. Existe basicamente 3 tipos de circuitos que conseguem fazer isso aí, que são os filtros passivos, os filtros ativos e os filtros digitais. Então, tu tem filtros que conseguem fazer isso, que conseguem dar ganho para uma certa frequência e outro ganho para uma outra frequência, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Tu consegue dar um ganho para uma frequência e outro ganho para outra frequência. Sendo que essas duas frequências, elas fazem parte do mesmo sinal, tá? Elas fazem parte do mesmo sinal. E daí, como eu falei para vocês, o que tem dentro desse bloco aqui pode ser um filtro passivo, um filtro ativo ou um filtro digital. Qual que é a diferença desses caras? Filtro digital é basicamente o que tu faz em, por exemplo, tratamento de imagens, né? Como se fosse um filtro de Instagram, assim, sei lá.
Então, tu pega assim, o que acontece? Cada frequência que eu estou falando para vocês seria cada cor da tua imagem. Isso é um filtro digital, tá? Seria cada cor do teu pixel. E daí tu consegue dar um filtro em cima dessa cor. Ah, tu quer saturar o azul, tu quer, enfim, aumentar o vermelho, diminuir o verde. Isso aí é tu dar ganhos diferentes em frequências diferentes, tá? Filtro digital, geralmente, a gente não vai conversar. Mas filtro passivo e filtro ativo a gente vai conversar. O que é um filtro passivo? Filtro passivo é aqueles filtros onde não tem nenhum componente ativo. Ou seja, só tem capacitor, indutor e resistor. Isso é um filtro passivo. E um filtro ativo são filtros que têm um componente ativo, que é o amplificador operacional. Tá? Então, o filtro passivo são, acredito que vocês tenham visto em circuitos 1 ou 2, acho que talvez 2, filtros passivos lá. Talvez vocês tenham visto alguma coisa envolvendo filtros passivos lá em circuitos 2. O nosso foco aqui são os filtros ativos, onde um desses elementos é um amplificador operacional. Né? E qual que é a principal diferença, além dessa, né? Quais que é as diferenças entre esses dois caras? Além de que no filtro passivo tu não tem um up-op, no filtro ativo tu tem esse up-op. Basicamente, são essas diferenças que eu coloquei aqui nessa tabela para vocês. Mas o que eu quero salientar é com relação à parte de indutores, por exemplo. Tu não precisa usar indutor para fazer filtro ativo. Tu pode fazer filtros de ordem muito grande usando só resistores e capacitores. Já para filtro passivo, tu precisa usar indutores. E qual que é o grande limitante com relação a isso? Por que eu estou tentando salientar? Porque indutor é uma coisa que tu tem que montar, tu tem que projetar, precisa de um núcleo magnético, precisa de bobina, precisa de projetar qual fio que tu vai enrolar, precisa projetar qual o número de bobina, qual o número de espiras que tu vai projetar, que tu vai precisar. Então, indutor para filtros, geralmente tu não compra, tu não tem no teu estoque que nem um resistor, que nem um capacitor. O indutor, tu tem que construir o indutor, certo? Então, tu tem que projetar esse indutor fisicamente para a tua aplicação e construir esse indutor. Então, isso já é uma desvantagem, porque tu tem que fazer um elemento a mais, certo? Para botar no teu circuito. Então, os passivos, tu precisa de indutores. Os ativos, não. Geralmente, os filtros passivos são bem maiores que os filtros ativos, tá? Geralmente. Só que tem uma grande, digamos assim, uma grande vantagem dos passivos com relação aos ativos. Os filtros passivos, eles não têm limitação quanto à potência, tá? Ou melhor dizendo, para potência, são utilizados filtros passivos. Tu quer filtrar um sinal lá senoidal, que é uma saída do inversor para alimentar uma carga, e essa carga é de 100 watts, 200 watts, 1 kW, filtro passivo. Tu nunca vai usar filtro ativo para processar potência. Tá? Filtro ativo, tu não usa para processar potência, tu usa para manipular sinal elétrico. Quando tu está falando numa saída de um inversor, uma saída de um conversor buck, tudo isso tem filtro, tá? E esses filtros são filtros passivos, tá? Porque são filtros para processar potência, tá? Então, para potência, filtro passivo, mas para processamento de sinal, filtro ativo é muito mais vantajoso, tá? Porque tu consegue ganhos mais elevados de maneira mais simples, tá? O projeto de filtros ativos é bem mais simples que o projeto de filtros passivos para ordens grandes, né, para filtros que querem atenuar mais. O que mais? É claro, né, com relação à alimentação. No filtro ativo, tu vai precisar de uma fonte para alimentar, porque tu tem que alimentar o amplificador operacional, tu tem que dar o VCC e o VE de alguma forma, então tu vai ter que ter uma fonte. Filtro passivo não tem isso. Filtro passivo tu não tem que alimentar. Tu bota o sinal de entrada, vai sair o sinal de saída, tá? Então, tem basicamente esses dois comparativos aí entre filtro passivo e filtro ativo. A gente vai conversar sobre filtro ativos, que usam amplificador operacional, mas é importante se lembrar que tem o contraponto do filtro passivo, tá bom? Vocês viram alguma coisa de filtros passivos lá já? Não lembro se vocês têm algum conhecimento disso já.
Tá bom, então. Foi muito bom escutar a voz de vocês. Vamos para o próximo slide. E daí, o que a gente tem, então, com relação aos filtros? Que a gente vai estudar muito a chamada resposta em frequência. Como o filtro ele é um elemento que vai dar um ganho diferente para cada frequência, tu vai ter que estudar a resposta em frequência. A gente vai olhar para esse circuito e vai olhar ele em frequência. E o que acontece? Como eu disse para vocês, esse elemento aqui ele vai ofertar ganhos diferentes para frequências diferentes desse sinal de entrada. Diferente do que a gente tinha falado lá, por exemplo, no amplificador inversor. Se a gente traçasse um gráfico lá no amplificador inversor do ganho em função da frequência, e tu calculou que o ganho era 11, o ganho vai ser 11 independente da frequência, certo? Lá no amplificador inversor tu tinha isso. Independente da frequência do sinal, para qualquer valor da frequência do sinal, o teu ganho ia ser 11, independente, tá? Se tu calculou que era 11, era 11. Lá no amplificador inversor, ou nesse caso aqui no não inversor, né? Mas agora, aqui, como eu falei para vocês, o nosso circuito não. O ganho dele não vai ser o mesmo para qualquer valor de frequência. Não vai ser o mesmo. O ganho dele vai ser um ganho para uma determinada faixa de frequências e um outro valor de ganho para outra determinada faixa de frequências, tá? E o que estabelece a variação do ganho, digamos aqui, esse aqui é uma resposta de um filtro passa-baixa, porque tu tem ganho para frequências baixas, né? Ó, teu ganho, tu tem, por exemplo, ganho unitário para frequências baixas e ganho, ó, a partir dessa determinada frequência, o ganho dele agora é zero. Então, para altas frequências, tu tem ganho zero. Isso aqui é uma característica de um filtro chamado filtro passa-baixa, porque frequências baixas passam, ele oferta um ganho para frequências baixas, tem ganho para frequências baixas. Já para frequências altas não tem ganho, o ganho vale zero. Então isso é um passa baixa, tá? E o que determina a variação do ganho é essa frequência aqui, ó, muito importante, chamada frequência de corte. Frequências menores que a frequência de corte são chamadas de baixas frequências, e frequências maiores que a frequência de corte são chamadas altas frequências. Tá? Então, tu tem as baixas frequências e as altas frequências. Dependendo de quem que esse filtro aplica o ganho, tu tem diferentes tipos de filtros, tá? Então, esse cara aqui é um filtro passa baixa. Essa frequência de corte, ela é extremamente importante, porque é ela que vai definir, é ela que tu vai projetar. Tu vai projetar um filtro para determinada faixa de frequência. Né? Então, por exemplo, voltando lá ao exemplo do áudio, tu quer amplificar só o, sei lá, 20 Hz, 30 Hz, uma baixa frequência. Tu quer amplificar só os graves, né? Só até 50 Hz. Tu quer amplificar tudo que está abaixo de 50 Hz, tudo que está abaixo de 50 Hz, e os médios e agudos tu não quer amplificar, que são as altas frequências. Então, tu projeta um filtro para uma frequência de corte 50 Hz. E daí ele vai amplificar tudo que está abaixo de 50 e não, né? E não aquilo que está acima. Isso é um passa-baixo, certo? Tu consegue, o que eu quero salientar aqui é que tu projeta o teu filtro pela frequência de corte. E é tu que define essa frequência de corte. Porque depende daquilo que tu quer amplificar e aquilo que tu quer atenuar, tá bom? Então, isso aqui muito importante. O ganho depende da frequência. Tá? O ganho depende da frequência. Frequência de quem? Do sinal de entrada. Depende da frequência desse sinal de entrada. E a gente viu que o sinal de entrada ele pode ser decomposto em várias frequências. Cada sinal vai ter frequências diferentes. Então, se o sinal de entrada tem várias frequências, o que eu vou ver na saída é só uma parte daquele sinal de entrada. A parte que eu deixar passar. É a parte das baixas frequências ou a parte das altas frequências? Tá? Então, tudo isso até aqui é muito importante nesse sentido, tá? Para tu entender por que, que o filtro amplifica umas frequências e outras não, certo? Por que, que ele deixa o médio passar e por que, que ele atenua o médio, né? Por que, que acontece isso? E o que define para nós
qual frequência que vai passar e qual frequência que não vai passar é denominada frequência de corte, tá? Termo muito importante, frequência de corte. Dependendo de como que é o gráfico do ganho em função da frequência de corte, tu tem basicamente 4 tipos de respostas de filtro. Tu pode ter o filtro passa baixa, tu pode ter o filtro passa alta, tu pode ter o passa faixa ou o rejeita faixa, tá? Então tu pega assim, por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, é o gráfico esse gráfico que eu coloquei aqui para vocês é o gráfico do ganho em função da frequência. E aqui está mostrado para vocês a frequência de corte para cada um desses filtros. Se tu tem ganho para frequências abaixo da frequência de corte, tu tem o chamado passa baixa, porque está passando as baixas frequências e atenuando as altas. O complementar dele é tu tem ganho para frequências maiores que a frequência de corte e tu não tem ganho nas frequências menores que a frequência de corte. Então, esse cara aqui é um passa alta, porque para altas frequências, o que são altas frequências? Frequências maiores que a frequência de corte. Para altas frequências, ele tem ganho, e para baixas frequências, ele atenua. Ele tem ganho zero. Então, ele é um passa alta, certo? Passa baixa, atenua as altas frequências, passa alta, atenua as baixas frequências, tá? É quem que ele deixa passar, né? Nesse caso aqui, ele deixou passar as baixas, nesse caso aqui, ele deixa passar as altas, certo? E tu ainda tem esses outros caras aqui, que é o passa faixa e o rejeita faixa, tá? Tu consegue criar uma região, por exemplo, de uma frequência de 10 Hz até 20 Hz, ele deixa passar. De 10 Hz até 20 Hz, ele amplifica. Fora dessa faixa, ele atenua. Isso aqui é uma coisa, um exemplo que, quem sabe vocês nunca usaram ou não usam mais, que é o sintonizador do teu rádio, né? O botão que sintoniza o rádio. O que acontece quando tu está sintonizando, ou na FAM, aqui em Cachoeira, ou na Atlântida, quando tu sintonizava o rádio, quando se escutava música no rádio, o que tu fazia era sintonizar um filtro na frequência daquela rádio. Na tua antena estão chegando todas as rádios. Na tua televisão estão chegando todas as emissoras. Todos os sinais de todas as frequências estão batendo na tua antena. Só que qual que tu vai amplificar para sair na caixa e qual que tu vai atenuar? Tu sintonizava, por exemplo, aqui na região, acho que é 94, né? 94 kHz, daí é a Atlântida. Não, daí eu sintonizei na 96.5, que é a FAM aqui em Cachoeira, né? Então, tu sintonizou lá naquela rádio. A 94 que estava aqui, por exemplo, ó, tu atenuou, tu deixou passar para o teu amplificador só a 96. Então, tu arrastava essa faixa aqui, quando tu sintoniza lá, né, para qual que tu vai escutar. Isso aí é um passa-faixa, um filtro que escolhe todas aquelas frequências, qual que tu vai deixar passar, né? Isso é um passa-faixa. Ninguém mais aqui escuta rádio, né? Ninguém usa mais o sintonizador de um rádio. Eu nem sabia qual que era as coisas aqui de Cachoeira. As frequências das rádios. Até tu falar. Nem para escutar um futebolzinho, vocês não escutam rádio? Eu escuto seguido rádio. É. Então O pai passa ouvindo rádio aqui em casa. Então tu só escuta, tu não usa. Eu uso. Daí a ideia é que tu tem um botão, como se fosse um potenciômetro, né? Que tu sintoniza o teu filtro. Ele tem um filtro na saída da antena, ele tem um filtro, e tu sintoniza qual frequência que vai sair da antena e vai entrar no amplificador do rádio, tá? Então é isso aqui, tu consegue mudar qual frequência que ele deixa passar. E o complementar dele é o rejeita faixa, tá? Ou aqui é um RF, tá? Não é PF, aqui é um R. Rejeita a faixa. O rejeita a faixa, tu consegue eliminar uma única frequência. Tu consegue atenuar uma única faixa de frequências aqui. Essa aqui não passa. Tudo o resto pode ser amplificado. Tá? Então, tu tem basicamente esses 4 tipos de resposta. Tá? De longe, o mais usado é o passa baixo e o passa alto. Tá? Esses são os mais utilizados. Mas tu tem, por exemplo, como esse exemplo que eu falei para vocês do rádio aqui, bem antigamente, não sei se vocês já tiveram contato,
mas existia as televisões com seletor de canal que tu girava. Eu duvido que vocês conheçam isso. Eu conheço. A minha avó tinha uma. Não sei nem. Acho que deve existir lá ainda na casa dela. E aí, na TV, nesse tipo de TV era a mesma coisa. Na tua antena chegava todas as emissoras, certo? E quando tu selecionava o canal lá, ele mudava qual faixa de frequência que ia passar. Ah, vai passar a frequência da Globo, vai passar a frequência da SBT, qual que ia passar, né? Basicamente, aquilo que tu girava, quem nunca viu, vou até botar, vou ver se eu acho uma imagem aqui. Seletor TV antiga. Imagem. Vamos ver se tem alguma aqui que ajude. Enfim, não tem uma... Era esse tipo de seletor aqui, né? Mas não aparece por dentro, que eu queria mostrar para vocês que isso aqui é brutal, esse troço, era bem mecânico mesmo. Não é esses caras aqui. Nem aparece mais. Mas esse seletor aqui do lado, ó, esse cara aqui, ele era um capacitor, tá? E conforme tu girava ele ia botando, tu girava uma placa para cima da outra. Então, se tu girava para o 2, essa placa ficava mais sobreposta. Botava no 3, ficava mais sobreposta ainda. No 4, mais sobreposta. Até ele ficar completamente sobreposto. E isso é um capacitor variável. Se tu tá no 1, esse capacitor é bem pequenininho, porque a placa tá quase nada sobreposta uma na outra. E quando tu botava no 10, tu tinha todo o capacitor. Então, era um capacitor variável. Tu girava o valor do capacitor ali, e daí ele mudava a frequência de corte do teu filtro, tá? Mas, enfim, eu achei isso muito sensacional quando eu aprendi, tá? Só queria compartilhar com vocês. Então, tu tem esses 4 tipos de respostas, tá? Esses 4 tipos de resposta de filtro. E qualquer um daqueles filtros que a gente começou, passivo, ativo ou digital, consegue implementar uma resposta dessas aqui, certo? Claro, esses gráficos que eu coloquei aqui para vocês, ó, de tem ganho, e daí passou da frequência de corte, não tem mais ganho, isso aqui é uma resposta ideal, tá? Antes da frequência de corte, essa transição que a gente chama banda passante para banda de bloqueio, essa transição aqui, ela não acontece instantaneamente, não é uma derivada instantânea assim. Isso aqui é uma resposta ideal de um filtro, tá? Isso está ilustrado aqui para vocês, ó. No bloco pintadinho aqui, ó, tu tem uma resposta ideal de um filtro. Tu tem um ganho, nesse caso que ele chamou de ganho K, tu tem esse ganho para frequências menor que a frequência de corte, e tu não tem o ganho para frequências maiores que a frequência de corte. Essa transição entre a banda de passagem e a banda de bloqueio, ela não é, essa transição não é instantânea, não é uma derivada infinita aqui. Ela acontece que nem esse pontilhado que vocês estão vendo. Para qualquer um dos filtros, tanto para o passa baixa, quanto para o passa alta. Então, olha aqui, ó. Aqui está a banda de passagem, que tu tem o ganho K, tem a banda de passagem, e aqui tem a banda de bloqueio. Essa transição acontece que nem a linha pontilhada, e não que nem a resposta ideal, que é essa área achurrada aqui, tá bom? E daí deixa eu só salientar alguns nomes muito importantes nesse tipo de resposta, tá? São esses nomes que eu estava falando. Eu peguei aqui, por exemplo, ó, em gráfico em azul, tu tem o que seria a resposta ideal de um filtro passa-baixa, tá? Essa resposta em azul aqui seria um passa-baixa ideal, tá? Um passa-baixa ideal. Por que ele é um passa-baixa ideal? Porque para a esquerda da frequência de corte, tu tem um ganho, certo? Tu tem o ganho, e para a direita da frequência de corte, esse ganho vale 0, ó, ele está aqui, ó, vale ganho 0. Então, ele deixa passar quem tiver para a esquerda, ou seja, as baixas frequências, e atenua as altas. Então, tu tem um passa baixa de forma ideal aqui na linha azul, tá? O que a gente tem? Que a resposta real de um filtro, ela não segue essa linha azul. Ela tenta ser o que essa linha azul é. Só que a transição da banda de passagem, que é onde tu tem ganho, é a banda de passagem ou banda passante, para a banda de corte,
que é onde tu não tem ganho, a transição da banda de passagem para a banda de corte, ela acontece que nem esse gráfico aqui, mais ou menos, certo? Que nem esse gráfico. E como essa transição não acontece de forma direta, existe uma certa região que é chamada banda de transição, que ela está fazendo uma transição da passagem para o corte. Aqui eu estou usando um passa baixa como exemplo, né? Mas da passagem para o corte existe uma transição. O que tu sempre quer? Que essa banda de transição seja muito pequena. Tu quer que a transição seja muito pequena. De forma ideal, ela não existe. De forma ideal, tu tem essa curva azul aqui, certo? Mas tu sempre quer que essa transição seja muito pequena, tá? E o que muda o tamanho dessa transição? É a ordem do teu filtro. Você vai fazer um filtro de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e assim vai, tá bom? Então, tu sempre quer que essa banda de transição seja pequena. O que tu tem que saber identificar aqui? O que é uma banda passante e o que é uma banda de bloqueio ou banda de corte. O que é uma banda passante? É onde tu tem o ganho. No caso do passa baixa, tu tem o ganho para frequências menores que a frequência de corte. No caso de um passa alta, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, o gráfico do passa alta, ó, o passa alta, a banda passante ou a passagem é para a direita, passagem é para a direita da frequência de corte, porque é onde tu tem o ganho. Então essa aqui é a banda passante e essa aqui é a banda de bloqueio. No caso do passa faixa, essa aqui é a banda passante e aqui tu tem a banda de bloqueio na esquerda e banda de bloqueio na direita, certo? Então é onde tu tem ganho é a banda de passagem. Onde tu não tem ganho é o corte, a banda de corte, ou stop band, né? Eu botei os nomes aqui em inglês também, que é a banda de passagem e aqui é stop band, tá? E como, se eu tenho essa faixa de transição, se ela existe, ela vai existir, como que eu identifico aonde que está a frequência de corte? E aí, aonde que está a frequência de corte é o mesmo conceito que a gente usou lá em dispositivos 2. Lembra que a gente calculava uma frequência de corte inferior e uma frequência de corte superior para os nossos amplificadores? É a mesma ideia, é a mesma definição. Essa frequência de corte, ela fica alocada, né? Se o nosso ganho está decaindo, que nem essa linha aqui de forma real, essa frequência de corte fica alocada onde essa linha aqui decaiu 3 dB do ganho na banda passante. Então, aqui na banda passante, o ganho vale K. A frequência de corte, ela está onde o ganho caía K menos 3 dB. Tá? Entenderam isso? Isso aqui é muito importante. Aonde que está a frequência de corte? Como que eu meço? Como que eu sei aonde que está a frequência de corte? A frequência de corte está aonde o ganho está decaindo, ó, nessa curva aqui, que é a curva real do filtro. O ganho está decaindo. A frequência de corte, ela está alocada aonde o ganho decaiu 3 dB da frequência do ganho na banda passante. 3 dB. dB, tá? Menos 3 dB. Então, se aqui o ganho valia 10 dB, a frequência de corte vai estar onde o ganho decaiu 7 dB. Tá? Quando ele valer 7 dB, ali é a frequência de corte. Tá? Essas interpretações aqui são bem importantes, esses nomes, tá? O que é a frequência de corte, onde eu identifico ela, o que é uma banda passante, o que é uma stop band, o que é uma banda de corte, o que é a banda de transição, tá? Isso são nomes importantes por quando tu tá avaliando filtros, né? Quando tu quer projetar, quando tu tá avaliando, esses nomes são importantes, certo? Seguinte, agora isso aqui que a gente conversou até aqui é com relação às generalidades de um filtro, tá? Observe que a gente falou só das formas de onda, em nenhum momento a gente falou ainda de circuitos que conseguem sintetizar essa forma de onda aqui, tá? Que circuito que oferta um ganho dessa forma? O que tem dentro daquele bloco que eu chamei ZDF lá para vocês? O que tem aqui dentro? O que está aqui dentro vai ter uma resposta desse gráfico. Ele vai ter um ganho para baixas frequências e não vai ter nas altas. O que está aqui dentro vai ter esse tipo de resposta. Existem
vários tipos de filtros que podem fazer isso, várias estruturas de filtros que conseguem fazer isso, tá? Não é só um tipo de filtro que consegue fazer isso, não é só uma estrutura, só um circuito que consegue fazer isso. O que a gente vai ver aqui é um dos mais simples do filtro passa-baixa de primeira ordem, tá? Hoje a gente vai ver esse filtro passa-baixa de primeira ordem, depois o passa-alta de primeira ordem e depois os filtros de ordem superior. O que muda? Por que existem filtros de primeira, segunda, terceira ordem? Existe para que tu aproxime cada vez mais a resposta real, que é essa resposta da curva branca aqui, daquela resposta ideal. Tu usa filtros de maior ordem para chegar cada vez mais perto dessa resposta ideal aqui. A resposta real ela é um tanto distante da resposta ideal, né? A real, que é essa branca, ela é bem distante dessa azul aqui. Quanto maior a ordem do filtro, mais próximo tu consegue chegar da resposta ideal. Então, por isso que existem filtros de maior ordem, tá? E por que eu uso filtro de ordem menor? Quando não é necessário tu usar um de ordem superior. Quando um de primeira ordem dá conta do recado, beleza, não precisa usar filtros de ordem superior, tá bom? E aí, muito monólogo para vocês? Vamos conversar aqui. Então, agora é o seguinte, ó. Essa estrutura que está aqui para vocês, esse circuito que está aqui para vocês, ele é um filtro passa-baixa de primeira ordem. De forma ideal, o que eu espero que esse cara ele tenha para nós? Existe uma relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada, igual qualquer outro circuito que a gente viu com o amplificador operacional. Então, existe uma equação para a tensão de saída. A tensão de saída ela vai ser o ganho que multiplica a tensão de entrada, certo? Só que esse ganho, né, que aqui eu chamei de H na real, vou botar um H aqui, só que esse ganho aqui que eu estou botando para vocês, esse magrão aqui, agora ele depende da frequência, tá? Então a tua tensão de entrada vai depender da frequência do sinal de entrada. Esse sinal de entrada ele tem uma determinada frequência, e o ganho depende dessa frequência, tá? Então o sinal de saída, ele vai ser o ganho que multiplica a tensão de entrada, certo? Dependendo da frequência do sinal de entrada, tu tem ganhos diferentes. E quanto que vale esse ganho? E quanto que vale esse ganho? Eu posso escrever aqui, ó, né, que o ganho do nosso sinal, ele é basicamente a tensão de saída pela tensão de entrada. Isso aí que a gente vinha calculando lá nos nossos outros amplificadores. Qual que era a tensão de saída pela tensão de entrada. Isso era o ganho que a gente calculava. E daí, se tu der uma olhadinha nessa estrutura que a gente tem aqui, esse circuito com um amplificador operacional aqui, ó, esse circuito aqui, ele é muito semelhante a um dos circuitos que a gente viu lá nas primeiras aulas. Concorda comigo? É muito semelhante a uma das estruturas que a gente viu nas primeiras aulas. Se tu der uma observada aqui, ó, basicamente o que tu tem? Aqui na entrada do circuito tu tem um certo elemento, tá? Nesse caso aqui é um elemento resistivo, e fazendo uma realimentação negativa, ó, puxando uma realimentação da saída para a entrada inversora, tu tem uma certa rede aqui de dois elementos, tá? Tem basicamente isso aqui. Lembra quando a gente falava lá no primeiro amplificador, vou desenhar aqui, mas vou apagar, ó. Quando a gente tinha esse circuito aqui, ó, que foi o primeiro que a gente viu, tá? Esse aqui foi o primeiro que a gente viu, aqui, ó, R2 e R1. Lembra desse carinha aqui? Esse carinha aqui era o amplificador inversor. E daí, o que a gente deduziu lá nesse cara? A gente calculou, a gente deduziu que a tensão de saída era menos R2 sobre R1, que multiplica a tensão de entrada. Lá no amplificador inversor, a gente viu isso aqui, a gente deduziu matematicamente. A gente viu que isso aqui era verdade, que a tensão de saída era menos R2 por R1. O que muda agora aqui para nós? É que tu não tem um elemento R2, tu tem esse elemento R1 ali, ó. Só que tu não tem esse elemento R2. Em vez de ser um resistor aqui, o que tu tem é uma rede
paralela de um capacitor com um resistor. Eu posso dizer o quê? Que no lugar desse resistor aqui, na real, o que a gente tem é um elemento, é uma impedância, é uma certa impedância, que é o paralelo do capacitor com o resistor. Basicamente, o que tu tem aqui é uma impedância, que eu vou chamar de ZO. E esse ZO aqui, ó, é o paralelo da impedância do capacitor com o resistor. E aí, o que eu vou colocar aqui, ó? Ah, bom, então eu substituí o resistor por uma impedância, então aqui, ó, vai virar a impedância ZO. E eu já tinha comentado isso para vocês quando a gente falou, acho que de integrador ou derivador, que essa estrutura aqui, quando ela é muito semelhante, quando ela é igual à estrutura do amplificador inversor, eu posso escrever que o ganho dessa estrutura é menos a impedância de saída pela impedância de entrada. E quem que é a impedância de saída? É quem tiver conectado do nó de saída para a realimentação. Nesse caso aqui, essa impedância de saída aqui, ó, ela é a impedância do capacitor em paralelo com aquele resistor. Isso é essa impedância de saída aqui, ó. É o resistor paralelo com o capacitor, ou seja, a impedância do resistor paralela com a impedância do capacitor. Certo? Vocês enxergam isso? E quem que é esse ZI? É o nosso próprio resistor de entrada. ZI é igual ao resistor de entrada, R1. Tá, mas e aí? O que acontece? Acontece o seguinte, ó, que agora o que a gente tem? Que essa impedância de saída, ela depende do valor do capacitor, ela depende do XC, sendo que essa impedância do capacitor, ela depende da frequência. Vocês lembram que a impedância de um capacitor depende da frequência? Ela é 1 sobre 2πfc. Lembram isso? Então depende da frequência. Frequência de quem? Frequência de quem está entrando aqui, ó. Frequência do sinal que entra aqui. Todas as frequências do meu sinal de entrada vão entrar nesse amplificador. E a impedância desse capacitor depende da frequência. Então, XC depende da frequência. Logo, XZO, que é a impedância paralela desses dois, depende da frequência. Então, ZO sobre ZI depende da frequência. Ou seja, o ganho da estrutura depende da frequência. Tá? É isso com que tu enxerga por que funciona. Porque esse capacitor, a impedância dele depende da frequência. Se a impedância dele depende da frequência, o paralelo dos dois vai depender da frequência. Se o paralelo dos dois depende da frequência, o ganho depende da frequência. Certo? E para escrever o quanto que vale esse ganho, a gente faz uma outra representação para esse XC. A gente escreve assim, ó, que é 1 sobre SC. Para a gente representar no domínio da frequência. Então a gente escreve que S, que é J ômega, né? S é J ômega, isso aqui é ômega, a gente escreve dessa forma. Tá? Então, se isso aqui é a impedância do capacitor, eu vou ter que o nosso ZO vai ser isso aqui, que é 1 sobre SC, paralelo com o resistor R2. Esse paralelo aqui é o produto pela soma, né? Então, tu vai ter 1 sobre SC, que multiplica resistor R2, dividido pela soma de 1 sobre SC mais R2. Certo? Certinho? E aí, agora a gente manipula isso aqui, ó. A gente manipula esse cara, que o nosso ZO, então, vai ser R2 sobre SC, e embaixo tu tem o quê? 1 mais SC, resistor R2, tudo isso dividido por SC. Tirei o mínimo, né? O mínimo desse primeiro termo com esse segundo, dá SC. SC dividido por SC dá 1, 1 vezes 1 dá 1. SC por 1 dá SC, vezes R2 dá SCR2. Isso aqui dá igual ao que, então, agora tu tem aqui embaixo do de cima, tu tem SC, e embaixo do de baixo tu tem SC. Então, o que vai sobrar aqui para nós é que esse ZO vale R2 dividido por 1 mais SCR2. Essa aqui é a impedância de saída. É esse magrão aqui, ó. Certo? É esse magrão aqui. Agora eu posso jogar isso aqui na nossa equação, ó. Se eu pegar tudo isso e dividir por R1, né, que é a nossa impedância de entrada, ó,
Se eu pegar isso aqui e dividir por R1, eu vou ter a seguinte equação aqui, ó. Aí, ó. Eu vou ter essa equação aqui. Tá? E daí essa equação aqui, dá até para colocar aqui na real, né? Então, ZO por ZI, né? Menos ZO por ZI vai ser menos R2 sobre 1 mais SCR2, que multiplica 1 sobre R1. Tá? Daí tirando em evidência o R2 dividido por R1, tu chega nessa equação aqui. Essa aqui, ó, é a equação do ganho desse circuito aqui. Tá? É a equação do ganho desse circuito. E olha que esse ganho agora, ele tem esse termo entre parênteses que depende da frequência. Ele tem esse termo aqui dentro do parênteses, ó, que depende da frequência. E se essa frequência é muito baixa, esse cara aqui se aproxima de R2 por R1. Se essa frequência é muito alta, esse cara aqui tende a zero. Então, ele tem um ganho para baixas frequências, que é R2 por R1, mas quando tu aumenta a frequência, esse ganho tende a zero. Então, para frequências muito altas, o ganho tende a zero. Ou seja, ele bloqueia as altas frequências. Para baixas frequências, o ganho tende a R2 por R1. Então, ele tende àquele ganho definido pelo amplificador inversor. Como agora isso aqui é um ganho que depende da frequência, a gente não chama mais de ganho, a gente chama de função de transferência. E esse S é 2πf, né, professor? Não, S é J2πf. Vou botar aqui assim. Ah, tá. S é igual a J2πf. Ele é uma representação no domínio da frequência, esse S, né? Então, quando tu fala em frequência, tu pensa que esse S está variando igual à tua frequência, tá? Basicamente isso. Que mais? Bom, isso aqui é a função de transferência, então. Função de transferência diz o que para nós? Que o ganho varia com a frequência. Aqui a gente equacionou o ganho de um passa-baixa de primeira ordem. Por que ele leva o nome de primeira ordem? Porque a função de transferência que descreve esse circuito é uma função de transferência de primeira ordem. Tem só S, não tem S ao quadrado, tem S. Então é uma primeira ordem, tá? Se fosse S ao quadrado, segunda ordem. Se fosse S ao cubo, terceira ordem. E no circuito, a gente tem um único elemento reativo, que é quem oferta essa dinâmica para o circuito. É por causa desse elemento reativo que tem esse S. Então, tá tudo interligado, tá? Por isso que ele recebe o nome de primeira ordem. Tá certo? Então, essa aí é a função de transferência, tá? E como que a gente observa essa função de transferência? Se eu pegar essa função de transferência aqui e traçar ela, a gente queria que fosse isso aqui, ó. A gente queria que fosse a resposta ideal de um filtro passa-baixa. Mas, na real, o que a gente tem é isso aqui, ó. Essa função de transferência aqui, traçada num software matemático, seja um MATCAD, MATLAB, enfim, o software matemático que tu usar, pegar essa função aqui e traçar ela no domínio da frequência, tu tem essa resposta aqui, ó. Então, olha que essa resposta real aqui do teu circuito, ela é próximo daquilo que tu quer, né? Que é uma resposta ideal aqui. Só que essa transição da banda passante aqui para a banda de bloqueio, ela não é de forma ideal, ó. Ela tem esse joelhinho aqui, ó, que faz essa transição, tá? Ele tem esse joelhinho aqui. E o que é importante a gente sempre se lembrar? Sempre que tu pensar em filtro de passa baixa, tu tem que pensar nesse gráfico aqui. Tu tem que pensar nessa estrutura aqui. Essa nossa função de transferência nos dá essa estrutura. E daí observa o que a gente tem aqui. Na banda passante, deixa eu apertar uma vez aqui, ó. Na banda passante, que aqui é o zero, né? Que assim é o zero. Ó. Aqui que tu tem um ganho, né? O ganho para baixas frequências vale R2 por R1. Por quê? Né? O módulo do ganho, né? Por quê? Porque se tu pensa assim, estou em baixas frequências a menor frequência que eu consigo é 0 Hz. O que acontece quando essa estrutura aqui recebe 0 Hz?
esse teu S aqui tende a 0, toda essa fração aqui tende a 1, né? Porque é 1 dividido por 1 mais 0, então tende a 1. Então, todo esse ganho aqui tende a menos R2 por R1. Então, o módulo do ganho está aqui na banda passante, ó. Daí, o que tu diz assim? Eu quero que 60 Hz tenha um ganho de 10 e ele atenue frequências de 200 kHz. Então, 60 Hz está aqui na banda passante. Tu quer ganho 10? R2 tem que ser 10 vezes maior que R1. Tá? Esse é o ganho na banda passante. Ok? E aí, como é que a gente identifica nesse gráfico aqui, se esse gráfico aqui não é exatamente igual a esse ideal aqui, aonde que está a frequência de corte? A frequência de corte está aqui, a frequência de corte está lá embaixo, aonde que está a frequência de corte? A frequência de corte, idealmente, era quando acontecia a transição. Só que aqui tu não tem um lugar exatamente onde acontece a transição. Aí acontece a definição de frequência de corte. A frequência de corte, ela acontece aonde esse ganho aqui, ó, da banda passante, ele caiu 3 dB. Ou caiu a 70% do valor inicial. Então, aqui tu estava, por exemplo, em ganho unitário. Quando esse ganho decaía a 0,7, aqui é a frequência de corte, certo? Quando ele decair a 70%. E como é que a gente calcula, né? Quando cair aqui, ó, quando o ganho cair a 70%, na real não é 70%, tá? É 1 sobre raiz de 2, certo? Que é o ponto de média potência, enfim, tá? Isso aí não interessa para nós agora. Mas é quando o ganho cair a 70%, daquele ganho na banda passante, aqui é a frequência de corte, certo? E tem como tu calcular a frequência de corte, que é a frequência de corte dessa função de transferência aqui, certo? E a frequência de corte para nós é dado por essa equação. É dado por 1 sobre 2π R2C. E por que isso é importante? Porque quando tu projetar um filtro, o que tu vai informar para o teu projeto, o que é dado de entrada do teu projeto, é o ganho e é a frequência de corte. Tu vai projetar um determinado filtro para ter uma determinada frequência de corte e um determinado ganho. Tu quer um filtro que filtre a partir de tal frequência e que dê tal ganho. Que filtre até 200 Hz e dê ganho de 20, certo? Isso aí é o que tu informa no teu projeto. Tu projeta um filtro para ter essas características. Então, como é que é a equação da frequência de corte nesse caso? É essa aqui, 1 sobre 2π R2C. E qual que é o ganho na banda passante? R2 por R1. Tá? Isso aqui é o que vai dar as diretrizes de projeto para o nosso filtro. Tá? Então, tu vai ter essa resposta aqui. O que muda geralmente? Muda o ganho que tu quer dar e muda em que lugar que vai estar essa frequência. Né? Tu muda que lugar que tu vai botar a frequência e qual ganho que tu quer. Quando tu mudar essas características, vai mudar os valores dos resistores e do capacitor. Tá? Que mais aí nesse slide? Acho que é isso, tá? O que faltou aqui? Tá, assim, ó. Aqui é uma representação com o ganho em valor absoluto, tá? É um ganho em valor absoluto. É o ganho 1 aqui na banda passante e ganho 0 na banda de bloqueio. Só que essa representação em valor absoluto não é muito usual. O que é usual é a representação em dB desse ganho. Então, tu vai ter uma banda passante e tu vai ter uma banda de bloqueio. Banda passante e banda de bloqueio. Esse ganho aqui, dificilmente tu vai usar valor absoluto para tratar sobre ele. A gente vai conversar em valores em dB. Tá? Lembra que lá em dispositivos 2 a gente falou a mesma coisa? A gente vai trabalhar em dB, não sei o que tem, papapá, certo? É a mesma coisa aqui. E quando tu assistir as aulas de controle, tu vai ver que lá também tu trabalha em dB. Frequência de corte é um termo que tu vai ouvir muito. dB, ganho, banda passante, tudo isso são termos que tu vai escutar bastante lá em controle também, tá? Porque a teoria, a matemática por trás é tudo a mesma, certo? Só o que é a forma de interpretar que é diferente, tá? E daí quando tu enxerga esse sinal em dB, e o que é o ganho em dB? É 20 log do valor absoluto, tá? Do ganho é o valor em dB. É só uma mudança de escala, tá bom?
Quando tu fala em dB, a frequência de corte do teu sinal, agora a gente enxerga quando ele cair 3 dB, como tu está enxergando em dB, né? Quando ele decair 3 dB do ganho da banda passante, tá? Todos esses termos são muito importantes, tá certo? Aqui é importante destacar outra coisa, ó, que quando tu faz essa representação em dB, na banda de bloqueio, aqui na stop band, tá? Aqui na banda de bloqueio, que é quando o ganho, observa o que acontece, ó. Na banda de passagem, tu tem o ganho bonitinho, depois da frequência de corte, começa a fazer um joelhinho, né? Depois, o que é esse joelhinho aqui? Que o ganho está começando a diminuir. E acontece que a partir da frequência de corte, para qualquer frequência depois da frequência de corte, o ganho diminui. O que é isso aqui? Tu está atenuando o ganho, está diminuindo o ganho. Quanto maior a frequência, menor o ganho. E essa inclinação aqui, ó, para filtros de primeira ordem, observa que essa inclinação aqui, essa inclinação para filtros de primeira ordem é menos 20 dB por década. O que significa? Cada vez que tu multiplicar por 10 a frequência de entrada, tu vai ter menos 20 dB de atenuação. Menos 20 dB de atenuação. Aqui, a cada década ele caiu 20 dB no ganho, né? Caiu de 20 para 40, quando tu andou de 10K para 100K. Certo? O que muda? Quando tu vai para filtros de maior ordem, isso aqui, ó, filtro de segunda ordem, essa inclinação vai ser 40 dB por década. Quando for para terceira ordem, ela vai ser 60 dB por década. Então, tu vai ter respostas cada vez mais íngremes aqui. Tu vai ter atenuações cada vez melhores para filtros de maior ordem, tá bom? O que mais que eu tinha que falar aqui? Acho que era isso. Tá. Frequência de corte, onde está menos 3 dB. Atenuação na banda de bloqueio, 20 dB por década. Quanto maior a frequência, menor o ganho. Tá? Só que assim, ó, eu estou usando aqui um filtro passa baixa, tá? Para explicar para vocês. Depois isso, no passa alta, ele inverte, tá? A gente está falando do passa baixa. E como que a gente projeta esse filtro, tá? Quando a gente pega esse filtro aqui, a gente vai projetar os elementos. A gente tem que dizer qual resistor R1 que a gente vai usar, qual resistor R2 a gente vai usar e qual capacitor, tá? E tu projeta esses elementos para a frequência de corte ou para a frequência que tu quer que passe, sabe? Tu quer amplificar só os 60 Hz e quer eliminar o ruído em cima dos 60 Hz, tu tem uma certa frequência de interesse, que é os 60 Hz, certo? Tu quer amplificar essa frequência e tu quer atenuar as outras. Então, tu tem as definições desse filtro, que é a banda passante, ou a frequência de corte, né? Que eu quero que passe 60 Hz. E tu tem que dizer qual o ganho que tu quer para essa estrutura, tá? E como que a gente define isso? Primeira coisa é o seguinte, ó. Como eu falei para vocês, eu quero medir um sinal de 60 Hz. Então, esse 60 Hz, ele tem que estar dentro da tua banda passante, tá? Eu quero atenuar um sinal de 60 Hz. Esse 60 Hz tem que estar... Eu quero amplificar um sinal de 60 Hz. Então, esse 60 Hz tem que estar dentro da tua banda passante. Então, por exemplo, tinha que ser aqui, ó, banda passante, banda de bloqueio. O 60 Hz ele tem que estar, por exemplo, aqui, ó, dentro dessa banda passante, certo? E daí, o que a gente faz para definir? A gente diz que esse 60 Hz, eu quero amplificar 60 Hz. Então, tu diz que esse 60 Hz é uma frequência de interesse. É a tua frequência de interesse. E o que tu diz? Eu vou definir uma frequência de corte maior que essa minha frequência de interesse. Porque se na frequência de corte ele já sofre 3 dB de atenuação, na frequência de corte ele já sofre 70%, né, 30% de atenuação, ele cai a 70% do valor aqui, então eu quero que o 60 Hz ele esteja à esquerda da frequência de corte. Então tu diz assim, a frequência de corte, a frequência de interesse é 60 Hz. Eu vou dizer que a minha frequência de corte tem que ser maior que 60 Hz. Mas o quanto maior?
eu coloquei uma regrinha de projeto aqui para vocês, que a frequência de corte, ela tem que ser maior que a frequência de interesse. No mínimo 10 vezes maior que a frequência de interesse, tá? Frequência de corte, 10 vezes maior que a frequência de interesse. Então, o que tu vai dizer assim? Ah, eu quero que passe 60 Hz. Eu quero que passe 60 Hz. Então, tu vai sintonizar uma frequência de corte, no mínimo em 600 Hz. Tu vai botar ela no mínimo em 600 Hz. Por quê? Para garantir que esse joelho que se forma aqui antes da frequência de corte não atenue a tua frequência de interesse, tá? Então, isso aqui é uma guia de projeto, tá? Não é o único jeito de projetar, mas é uma guiazinha de projeto aqui para vocês. Tu vai ter a tua frequência que tu quer deixar passar ou a frequência que tu quer amplificar, isso é a tua frequência de interesse. E daí tu vai sintonizar é definir a frequência de corte, tu vai sintonizar esse filtro uma década à frente da frequência de interesse, tá? Multiplicar por 10 significa uma década, tá? Então, uma década à frente da tua frequência de interesse, tu vai sintonizar a frequência de corte, tá? Quero passar 100 Hz, quero amplificar 100 Hz. Então, a frequência de corte tem que estar uma década à frente desses 100 Hz. Então, a frequência de corte tem que ser 1 kHz, tá? Só explicando o que é esse FI e o que é ele com relação à frequência de corte, tá bom? Então, tu definiu a frequência de interesse, calculou a frequência de corte. Depois disso, tu vai definir o resistor R1. Vai lá e vai dar um valor para ele, tá? E, geralmente, um valor bem elevado, tá? Porque lembra que esse circuito aqui, ele não tem impedância de entrada infinita. Então, o R1, geralmente, a gente coloca um valor bem elevado. Aqui eu coloquei, de novo, né, entre 1K e 100K. Tá? Escolhe um valor aqui no meio, qualquer valor aqui no meio, e aí tu vai calcular o R2 em função do ganho que tu quer. Esse ganho aqui é o que tu define também, ó. Tu vai definir a frequência de interesse, e aí calcula a frequência de interesse em função da frequência de corte em função da frequência de interesse, define o R1, e vai definir o ganho. Bom, mas quanto que tu quer amplificar esses 60 Hz? Tu quer dar ganho unitário? Tu quer o que entra em 60, sai em 60? Ou o que entra em 60, sai vezes 10? Então, isso aqui tu vai definir o ganho, certo? Ah, quero ganho unitário. Então, aqui é 1. Daí calcula o R2, porque tu já definiu o R1 anteriormente. Ah, quero ganho 10. Beleza, bota 10 aqui, daí calcula o R2. Perfeito? E daí, de posse do R1, R2 e da frequência de corte, que vem aqui do passo 1, tu calcula o valor do capacitor, tá? Dado essa equação aqui, ó, é a equação da frequência de corte que eu passei antes para vocês, tá? Só que como a frequência de corte a gente sabe, o resistor R2 a gente sabe, e a gente quer saber o capacitor, eu só isolei o capacitor aqui, tá? Essa aqui é a equação da frequência de corte que eu tinha passado aqui para vocês, ó. É essa equação. Tu sabe a frequência de corte, que é definido, tu sabe o R2 porque acabou de calcular, então isola o capacitor nessa equação, tu tem o capacitor desse filtro aqui, tá? Chuta um R1, calcula o R2 em função do ganho e do R1, calcula o capacitor em função da frequência de corte, tá? Então, essa aqui é as diretrizes de projeto, certo? E como que a gente aplica isso num projetinho, tá? Eu coloquei aqui, ó, bem rapidinho, vamos finalizar só no cálculo aqui, e depois na próxima aula a gente faz uma simulação e exercício, tá? Como é que eu faço para projetar um filtro? Então tá aqui, ó, um exemplo, né? Projetar um filtro, passa baixa para eliminar ruído de um sinal de 10 Hz, certo? Seja as componentes harmônicas de alta frequência superiores a 100K. O que significa isso aqui? Significa que tu tem um sinal de 10 Hz e tem uma ruideira em cima desse sinal de 10 Hz com uma frequência maior que 100K. Tá? Então, basicamente, tu tem essa forma de onda aqui, ó. O sinal que tu quer filtrar. Ele tem uma frequência de 10 Hz, que é esse período de baixa frequência que tu tá vendo aqui, e sobreposto a ele, tu tem essa ruideira aqui em 100 kHz, né? Que ele tá falando aqui, ó. Altas harmônicas em 100 kHz. Então, basicamente, o que tu quer é enxergar só a componente fundamental que tem nesse cara, ó. Porque o que a gente tem aqui? O sinal, né? O sinal seria esse sinal azul aqui, e sobreposto a ele, tu tem toda essa
ruideira em volta, né? E tu quer eliminar essa ruideira. Tu quer enxergar só esse sinal azul. Tu não quer mais enxergar essa ruideira em volta, tá? Basicamente isso aqui, ó, é só um zoom aqui, ó, para te ter uma ideia, é só um zoom aqui assim, ó, tá? Mostrado aqui nessa janela, para mostrar como é que tá a relação sinal-ruído, tá? Tu tem uma ruideira aqui, ó, em cima do sinal. Claro, esse sinal azul, ele não existe sozinho, tá? Ele é junto com esse sinal vermelho. E daí, como é que a gente faz para eliminar esse cara? A gente tem que extrair a alta frequência e deixar passar só a baixa frequência, tá? Então, o nosso filtro ele tem que dar um ganho na baixa frequência, que é esse 10 Hz, e eliminar as altas frequências. Se a gente enxergar isso aqui no domínio da frequência, é isso aqui, ó. Né? Esse sinal aqui, ó, esse sinal no domínio da frequência, que a gente está falando de frequência, né? E aqui é tempo. No domínio da frequência, o que, que a gente tem? Aqui em 10 Hz, tu tem a amplitude desse sinal aqui, certo? Em 10 Hz. E sobreposto a esse 10 Hz, tu tem as altas frequências, certo? Que estão aqui elas, ó. As altas frequências, a amplitude em alta frequência. Então, tu tem a baixa frequência e as altas frequências. O que que tu quer fazer? Tu quer eliminar essas componentes aqui, ó. Tu quer que aqui o ganho tenha valor 0 e aqui o ganho tenha valor 1. Tu quer isso aqui. Basicamente, tu quer que o teu filtro tenha uma resposta assim, ó. Quer que o teu filtro tenha essa resposta aqui. O ganho, né, do teu filtro tenha essa resposta em preto aqui. Que ele tenha ganho 1 aqui nessa frequência e que ele tenha ganho 0 nessas frequências aqui. Certo? E como que a gente projeta esse filtro, então? A gente projeta ele em função do ganho que tu quer aqui, digamos que eu quero um ganho 1, e a frequência de corte que tu vai aplicar, né? Qual que é a frequência de corte que tu vai aplicar, certo? É assim que tu projeta esse filtro. E aí, qual que é o ganho? Tá, ganho vai ser 1, vou dar ganho unitário. E qual que é a frequência de corte? Daí aquilo que eu disse para vocês antes, é a 10 vezes, maior que 10 vezes a tua frequência de interesse. Quem que é a frequência de interesse? A frequência de interesse é aquilo que tu quer que passe. O que eu quero que passe? É esses 10 Hz. Então essa aqui é a nossa frequência de interesse, é o que eu quero que passe. Eu vou sintonizar esse filtro aqui, ou seja, eu vou definir a frequência de corte no mínimo 10 vezes maior que esse cara aqui. Então, jogando esses valores, essas definições lá na nossa regrinha de projeto, o que, que a gente tem? Bom, vou botar minha frequência de interesse aqui, ó, vou pegar outra cor. Vou botar minha frequência de interesse, então, que é a frequência que eu quero deixar passar, eu vou dizer que a minha frequência de interesse é os 10 Hz. Porque é o que o problema disse que eu quero que passe. Eu quero que passe 10 Hz. Então, essa frequência de corte, ela tem que ser maior, no mínimo, 10 vezes 10. Então, essa frequência de corte tem que ser maior ou igual a 100 Hz. Tá? Vamos dizer que eu vou botar em 100 Hz mesmo. Vou botar essa frequência de corte em 100 Hz. Quando eu defino que essa frequência de corte ela vai ser 100 Hz, vou deixar igual aqui. Quando eu defino que essa frequência de corte vai ser 100 Hz, significa que aqui, ó, aqui assim é 100 Hz, ó, que é quando acontece o joelhinho do nosso ganho, ó, tá bom? Definir frequência de 100 Hz. Escolha um R1, tá? Vou botar aqui, aqui era para ser 100 kg, tá? Aqui tá errado isso aqui, aqui é 100 kHz, 100 kΩ. Tá? Vou definir um R1, por exemplo, 10K. Valor comercial, valor redondinho, qualquer valor dentro dessa faixa que eu falei aqui para vocês. Tá? Defini o R1. E daí agora, em função do ganho que eu defini, eu vou calcular o R2. Eu disse antes que eu queria um ganho, que a gente chama de ganho DC também aqui no Passa Baixa, tá? Que eu queria ganho unitário. Ou seja, que o que entra em 10 Hz sai. Então, exatamente igual, sem amplificar. Então, o ganho vai ser unitário. Dessa forma, eu vou ter que o R2 também vai ter que ser 10 kΩ, tá bom? Também vai ter que ser 10 kΩ. Então, tu definiu o R1, definiu o R2, e agora, de posse da frequência de corte e do R2, a gente pode calcular o capacitor. Tá? Eu acho que eu tenho resolvido isso aqui. Deixa eu ver quanto é que dá. Deixa eu ver quanto é que dá esse cara. Tá aqui. Dá
1,6 nano nas minhas contas aqui. Ups. Não. Então, a gente vai ter aqui C igual a 1,59 nanofarads. Aí eu tenho o valor do capacitor também, tá? Então, eu calculei esses 3 elementos. Recapitulando aqui, ó. Tu define a frequência de interesse, calcula a frequência de corte. Escolhe um resistor R1 dentro desse range aqui, calcula o R2 em função do ganho, né? Se tu tivesse ganho 10, aqui ia ser 10 vezes, e calcula o C1 por essa equação. Tá? Esses 3 elementos aqui, tá? Esses 3 elementos, R1, R2 e R3, são os 3 elementos do nosso circuito, tá? R1, R2 e R3. Esse circuito, então, vai nos dar aquela resposta, para 10 Hz, vai nos dar ganho unitário, e para qualquer sinal maior que 100, ele vai atenuar, tá? Eu vou parar aqui, mas semana que vem não, próxima aula, a gente vai fazer uns exemplos, vai simular isso aqui, para validar isso por simulação, e daí vocês vão fazer alguns exemplos, tá? Daí eu vou ajudar vocês a botar isso em prática, em outros exemplos. Tá certo? Acabei me estendendo, mas é isso aí. Tá certo.